Muito bem, olha, o Levi Sampaio, nosso correspondente em Ipaporanga, que cobre também Crateús, portanto, uma pessoa que está aí atuando nos sertões de Crateús, entrevistou Marcelo Castro, que é economista formado pela Fundação Getúlio Vargas, vinculado ao Corecon São Paulo, que é o Conselho Regional de Economia de São Paulo desde o ano 2000. Ele fala aí sobre a questão da redução do ICMS, também fala sobre essa questão dos impostos nos preços de combustíveis e outros itens que interferem diretamente na nossa vida, porque acabam com os aumentos, gerando inflação. Muito interessante, acompanhe aí. Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente a você ouvinte e também quem nos acompanha neste momento através da live no Facebook e YouTube Rádio Ceará. Uma ótima tarde a todos. Bom, Luiz, então vamos falar sobre o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, que é o relator do projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis. Ele afirmou nessa última terça-feira, dia 7, que a votação está prevista no Senado para a próxima segunda-feira, dia 13. E o Brasil inteiro está aguardando este momento, tanto da votação como também para ser aprovado. Pelo menos eu estou aguardando. Acredito que muitas pessoas estão aguardando, porque este projeto proíbe estados de cobrarem ICMS superior à chamada alíquota geral, que varia de 17% a 18%. Hoje, esse percentual chega a 30% em alguns estados. E para falar aqui a nossa reportagem, nós vamos ouvir agora, portanto, a fala do economista Marcelo Castro. Ele é formado com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e vinculado também ao Conselho Regional de Economia de São Paulo, desde o ano 2000. Ele também faz parte da primeira Igreja Batista em São Paulo, em São Caetano do Sul, São Paulo. Vamos ouvir então a análise do economista, falando aqui a nossa reportagem sobre o que significa realmente este projeto sendo assim aprovado a partir da próxima segunda-feira. Uma boa tarde. Bom, estamos tratando aqui do aumento dos preços dos combustíveis como um dos grandes temas do momento. O combustível não é diferente de outros insumos, matérias-primas, commodities, que no mercado mundial têm sofrido aumentos expressivos de demanda. Borracha, plásticos, insumos químicos, fertilizantes, chips para computadores tiveram aumentos expressivos em decorrência de sua falta, por não conseguir atender a demanda na cadeia global. E não é diferente com a gasolina. A gasolina, nos últimos 12 meses, teve aumento à ordem de 100% aproximadamente. Soma-se a isso os pequenos distribuidores que agora podem importar quantidades de gasolina pronta, concorrendo com o preço nacional. E, além disso, as oscilações do dólar. É certo que nos últimos 12 meses, esse mesmo dólar voltou hoje aos patamares daquela época, mas as oscilações implicam em contratos futuros. Esses fatores todos contribuem com a volatilidade do preço dos combustíveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a mesma gasolina que em dezembro custava R$ 5,80, hoje custa R$ 11,00. No Brasil, R$ 7,00 nesse momento, em média. Isso ainda tem que considerar as variações dos preços dos estados. Por exemplo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro estão com os combustíveis mais caros e São Paulo mais barato. A proposta do governo federal leva em consideração o nivelamento de uma alíquota, a ordem de 17%. Esse nivelamento traz várias perguntas, vários questionamentos. É certo que o custo para o distribuidor para chegar no posto de gasolina diminui, mas há um medo, há um temor de que os repasses para o consumidor não sejam tão expressivos e que esses distribuidores e postos ampliem as suas margens. Também há um risco que está em discussão, pois os estados estimam redução de arrecadação à ordem de 25 a 35 bilhões e também a redução dos repasses para alguns estados. Vários estados têm nesse combustível
uma das suas principais matrizes de arrecadação. Então, os municípios, e por meio de suas federações, estão acionando o Senado Federal para que intervenham, negociem com o governo regras mais claras para a distribuição desses recursos, até mesmo para suportarem os seus caixas que tiveram quedas de arrecadação durante o período da pandemia. Os consumidores já estão demandando dos governos dos seus estados monitoramento junto aos postos de combustíveis para verificação destes preços distribuídos. Fato é que essas medidas são urgentes, de fato, necessárias, principalmente na ausência de uma reforma tributária que discuta o IVA ou outras medidas mais adequadas, padronizadas, e o consumidor brasileiro precisa, para ontem, realmente, essas alterações. Que o Senado vote com sabedoria e com a maior prioridade possível. Isso favorece o país. Aí, portanto, Luiz Augusto, a entrevista que nós conseguimos com exclusividade falar com este economista, o Marcelo Castro, falando aqui a nossa reportagem, explicando o que deve acontecer após a aprovação. Se assim aprovado, claro, este projeto no Senado, que já é esperado por muitos, tá bom? Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e desejando um abençoado final de semana a todos. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, Levi Sampaio. Obrigado aí pela brilhante entrevista feita com o economista que foi formado pela Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Castro, economista com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e vinculado ao Conselho Regional de Economia de São Paulo, o Corecon São Paulo. Muito boa entrevista, esclarecedora. Muito obrigado, parabéns, Levi, pela matéria. Pois bem, gente, como é que se pode ficar contra um projeto como esse, que vai reduzir em média a conta de luz em 12%, dependendo da alíquota nos estados, e a gasolina trazer para um patamar que não onere tanto o bolso das pessoas, especialmente na questão do óleo diesel, que é o combustível que movimenta os caminhões por onde são transportadas as mercadorias que chegam nas nossas casas. Como é que isso pode ser ruim para os estados, para os municípios, para o país, para os governos e para a população? Como é que se pode se colocar contra um projeto como esse, como é o caso do senador pelo estado do Ceará, Cid Gomes, que já avisou que vai votar contra a matéria na segunda-feira, quando ela for a votação em plenário lá na casa. Um outro dado. Ministro da Economia Paulo Guedes, isso aqui não é fake news, que eu não passo fake news, se for é do próprio ministro, disse que nunca se transferiu tanto dinheiro para estados e municípios como o governo federal fez nos últimos 3 anos, principalmente na época da pandemia, através da Lei Candir e etc. E disse mais, que os estados hoje têm um caixa de cerca de 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais. E que essa cantilena de perda não é verdade, porque na verdade eles estavam tendo superávit. E o superávit nos últimos 2 anos, só com o ICMS, foi da casa de 21%. 21%. E disse mais o ministro Paulo Guedes: chegou a hora dos governadores colaborarem com o país, darem a sua parcela de contribuição, até porque o governo está dizendo que irá repor as perdas quando elas passarem 5%. Isso estará contido no projeto que vai ser votado no Senado na próxima segunda-feira. Está na hora dos governadores mostrarem que querem o bem do país e que realmente trabalham pelo bem-estar da sua gente, do seu povo, de darem a sua parcela de contribuição, porque dinheiro eles têm, que propicia a tomar essa atitude um
pouco menos egoísta e um pouco mais altruísta.